typical day, yesterday, today, whatever. Last week was my first week that I did 100% of my training schedule, and this week the next goal is not only be able to do, sorry about that, I'm just positioning the camera, not only doing the training schedule, but I want to stick to my diet. I'm oscillating around 202 and 204 pounds, and I want to see if in this week I can get down to 200, or it would be a bonus to get a little bit less, 200, like 199 would be fine, just to break that mark, which I don't, I think in 2 years maybe. I'm fat as fuck for 2 years. So that's why I did my first session today. Fasted, well, technically, probably this is not fasted because I had my pre-workout. And I don't know if it has any calories on it, but I didn't eat anything. So I'm going to try to do that the whole week, and whenever I have 2 sessions in the morning, I will do the first one fasted, and the second one probably I will eat something, or at least electrolytes. But I need to change my electrolytes because the one that I have, there's a lot of sugar, a lot of carbohydrates, and I'm on a keto diet, and this time I'm taking it seriously. So I don't want to break it by having an electrolyte full of carbohydrates. So that's it. First one go. It's good when at 6:33 you did the hardest thing on your day. Now I just need to go home, take Brownie for a walk, eat, edit a video, check out my emails very quickly, and later I need to go to Lighthouse Point because we are now going to talk to investors for our project, and there's one there that we're going to take to see our construction that we are already doing, and the other lots. So now the fun begins, and by the end of the year we hope to have that project running, the 4 houses project. Now I'm here in Lighthouse Point. There is no construction today. As you can see, everything is closed because we just had an inspection on the wires of the camera system, the security system. They did the wiring last week, and today the inspector came to see if everything was fine. In the total, we are going to have about 60 something, more than 60 inspections from the city, and we need to pass all of them to get the final CEO, so a new owner can live here. And that's fascinating to me because in Brazil we don't have that. In Brazil the city just inspect the construction at the end, so you need to make sure you are building everything correctly, because if you don't, you won't get the final certificate of occupancy, and that's a big problem in Brazil, big problem in getting the CEO at the end. But with our construction in Lighthouse Point, everything is fine. Those wirings there are for the lights, but the wires that they came to inspect today was for the cameras, which are those ones right there.
So I already did a tour last week here. Everything is fine, everything is very good. This house is going to be amazing. And now I'm just waiting for the other person to come here to show them what we are doing. Maybe we are going to the other sites to see where we want to build the next projects. But here, everything looks just fine. No Brasil, isso aí é uma coisa que O quê? é negativo. Se não tem janela no banheiro, é um ponto negativo. Ah, assim. aqui é forçada, ali é forçada. Sim, mas aqui, ó, aqui é normal. É, ter. tranquilo. Lá os caras, o cliente, mas não tem janela. Lógico que é sempre preferencial, mas não perde a venda por causa disso, entendeu? E aqui outra coisa do que também é diferente nosso lá, ó. Lá é praticamente obrigatório ter laje de concreto em cima. Assim. Aqui não tem. Essa aqui não tem. Essa aqui Mas de madeira, isso aí é de madeira, mas é furagão 4 também. Isso aqui que a gente está vendo é o insulation, né? Que é a proteção acústica e térmica, aqui, que é ó. esse troço aí. Uma espuma que vai querer da chuva para não... Isolamento, né? Isolamento, Isolamento. Aí aqui é a lavanderia. Lavanderia no andar do quarto também. Isso aí é coisa Facilita, que, né? É que aqui a lavanderia lava e seca, não tem varal, né? Não Não tem varal, não tem. A máquina do ar-condicionado vai ficar aqui. Esse aqui vai ter elevador também, né? Vai. Aqui é um espaço aberto, que a decoração tá chamando de loft, faz um quarto aberto aqui, enfim. Aqui a gente botou um elevador, porque essa área aqui não é uma área como Bay Harbor que as pessoas vêm pela escola. São famílias já com filhos fora de escola e tal, e às vezes a pessoa quando tem mais idade, ela tem dificuldade de subir escada. Claro. Então aí, se a gente não tivesse o elevador, a gente ia perder esse público, o mais velho. Mas como tem o elevador, já não é um problema para ele, porque normalmente eles procuram assim... Aí aqui a gente tem mais 1, 2, 3 dormitórios. Então são 4 dormitórios em cima e mais uma embaixo. 4 suítes. Quantos metros total essa casa aqui? Essa casa tem total 5.500 pés quadrados, vai dar 510, 520. Bem distribuída, hein? Parece bem maior, né? Imponente. E daí de área de ar-condicionado tem 4.600, que dá 440, sei lá. Quarto bem, quartos bons, né? É alto padrão, né, cara? É claro, é porcelanato de alto padrão, mas pra revista. Essa vista aqui é sempre bacana. Do Open House. Então, depois de outubro, né? Depois que a gente entregar, né? Outubro, a previsão de entregar outubro. Entregar final de outubro e início de novembro. Perfeito. E aí pega a época boa também, né? Essa casa aqui já está vendida? Não. Cara, a casa, assim, ó, é muito difícil vender na planta, A gente já teve alguns pedidos, na semana passada até um corretor ligou pedindo as plantas, que ele tinha um cliente. Na casa de Hollywood, um pessoal de Chicago já veio aqui olhar também. Mas não vendemos ainda não. Eu acredito que quando a gente fechar o drywall e começar a botar os acabamentos, a gente vai ter uma demanda maior. Vai shingle por cima. A gente está fazendo um trabalho, uma campanha de marketing bem bacana, a gente transforma, não sei se o Vinícius te passou, mas eu posso passar para ele te encaminhar. A gente transforma todas as casas num produto, como as construtoras fazem com prédio. A gente bota marca, a gente cria logo, a gente faz uma campanha legal. Cria o conceito, o nome. Cria o conceito, Ali tem mais um quarto que eles chamam aqui, que eles podem chamar eles costumam chamar de o quarto da sogra. Para deixar ela aqui embaixo, mas é uma suíte completa. Também para receber um casal de amigos, para deixar um pouco de privacidade também. Ou se o cara quiser fazer um escritório aqui também para receber cliente, enfim. Eu estou fazendo uma lá no sul, lá também assim, com esse... uma suíte embaixo também. É bacana. Deixar bem separado, assim, para isolar, né? Aí aqui tem um banheiro completo, um quarto completo. E aqui tem mais um banheiro social, que é completo, mas ele é social. Ele é o que a gente chama de cabana bathroom, né? Que ele atende a piscina, né? Por isso que ele tem uma porta para trás. Então isso aqui tudo é o banheiro aqui de fora. O cara já vem da piscina, já toma banho aqui, veio da praia, toma banho aqui, enfim, né?
Tem ali, dá pra ver lá que não tá acabado. Né? Tem umas cantoneiras, cara. Tem umas cantoneiras. Tá embutida já. Já. Não tem aquela coisa de dar aquele brincadinho, ó. Isso aqui se faz mais nas casas de alto padrão, às vezes as de baixo padrão os caras... Sim, né? Porque custa, né? Mas bota massa e pronto. Exato, mas é o... Mas é outro acabamento. É, outro acabamento, cara. Não, de acabamento o meu sócio, ele entende muito bem. Me fala uma coisa, essa casa, vocês criaram um grupo de investidores. Isso. Quantos investidores tem nesse projeto? A gente tem aqui 6. 6. Cada um colocou quanto? Teve gente que o menor botou 100 e o maior botou 300. Tu não divide por cotas iguais? Eu divido, mas o cara quer comprar mais cota, ele compra. Normalmente tem alguém que compra mais. Então a cota aqui era 100, aí a maioria entrou com 200 ou 300. 1 milhão e 200? 1 milhão e 200. Valor fechado, com terreno, com tudo. Mas esse não é o custo total, né? Esse é o que o investidor botou. Tem alavancagem, toda a obra é financiada pelo banco. 1 milhão e 200 é só para comprar o terreno e pagar os custos de desenvolvimento, que é arquiteto, engenheiro, taxas, IPTU ao longo da construção da obra, juros, blá, blá. Mas o custo da obra total é 2,5 milhões. 2,5 para vender por 3,200. A vantagem daqui é que tu consegue alavancar financeiramente, o juro é baixo. É menor do que o Brasil, não é que o Brasil consegue fazer um empréstimo para construção, o juro praticamente te come a tua rentabilidade. Aqui o contrário, quando o juro é baixo, o investidor entra para comprar o terreno fica como garantia, e tu tem que ter um percentual, então 10, 20% para dar largada na obra. Para dar para fluxo de caixa. E esse financiamento tu repassa depois ou não? Para o comprador? Como é que aqui não existe repasse de financiamento. Não. Cada um que entra tem o seu próprio, quita o antigo e pega o novo. Aí vai quitar aqui. Na hora do closing, né, que é o processo de escrituração, o dinheiro que entra, não sei se tu já explicou para ele como é que funciona. Sabe como é que funciona, não? A escrituração aqui. Acredito que quando for escriturar tem que quitar. Só que a diferença do Brasil é o seguinte: aqui a Title Company, que é o cartório, ela que recebe o dinheiro. Eu não passo direto para ti. Ela recebe o dinheiro, daí quando ela recebeu o dinheiro lá do cara que comprou a casa, o cara comprou 3 milhões e 200, ele bota 3 milhões e 200 lá. Aí ela vê se existe alguma alienação na escritura. Aí vai ter uma alienação que é do banco. Aí ele é o primeiro a receber. Aí o banco tem que concordar com todos os documentos de fechamento. Aí ele recebe a parte dele e eu recebo o saldo. Se o cara for financiar, ele veio com o banco dele, com o financiamento dele. O meu não tem nada a ver com isso. Prefeitura, chega com tudo, é que nem o cartório, pagar todas as negativas, isso. Né? Só que em vez de ser outro banco, fazer uma empresa especializada que faz isso. Só que lá no Brasil o cartório só pega negativo e te manda o problema, né? Aqui ele é o responsável por resolver o problema. Tipo, cadê o dinheiro do banco? Cadê o dinheiro do financiamento? O cara que vai comprar tá pegando financiamento bancário, eu quero as informações do banco dele. Então ele faz todo o processo. Todo o processo. E isso tudo, todo mundo que trabalha aqui, quando começa, eles botam uma negativação na escritura, para dizer, eu estou trabalhando lá. Se ele não for pago, essa negativação da escritura continua lá até o final. Ou seja, se chegar no final da obra e não paguei alguém, na hora que eu vender a casa, o cartório vai ver, e ainda mais porque está financiado, porque o banco não quer que essa pica passe para ele, o cartório já vai pagar, ligar, Vinícius, quanto é que o Daniel te deve? Ele me deve 20 mil do negócio. Se eu não contestar, ele tem que pagar lá e pronto. E se existir uma diferença entre eu e ele nesse valor... Por isso que é importante sempre contratar primeiro empreiteiros, né? Sim. Os contratos que tem todos os registros com os seguros, né? E tudo bem em contrato. Não é aquela coisa do Brasil que é muito meio nas coxas. Tem que ser tudo bem regulamentado. E assim, se existir um problema, assim, não, cara, ele está dizendo que eu devo 20 mil, mas eu não devo porque ele não fez alguma coisa. Aí a gente compra um negócio que é um bond. Um bond é como se fosse um título, onde o 20 mil, ao invés de eu pagar para ele, eu compro esse seguro e deixo esse seguro lá parado e mostro para o banco, eu não me entendi com o Vinícius, mas eu já tenho esse seguro aqui. Um depósito judicial. Como se fosse um depósito judicial. Então tem todas as garantias. Então aqui a garantia legal é muito mais segura aqui do investidor. Então aqui do outro lado, lá no Brasil, o rendimento do investidor às vezes é maior. Tá falando lá, mas o risco, né, cara? O risco é muito maior. Então aqui a rentabilidade equilibra pela segurança jurídica. Não dá para comparar rentabilidade. 2 milhões e meio para venda 3,200. Dá 30%, né? É isso? 30 e poucos. Aí em cima do capital investido, que é 1 milhão e 200, aí que tem alavancagem, né? Senão a conta não fecha.
Principalmente para o brasileiro. O americano faz até bastante obra sem alavancar, para sobrar mais para ele. Mas o brasileiro, se a gente não alavancar, ele não vem. Aqui está dando mais ou menos, pelo prazo, 25 ao ano. Esse 25 viraria, sei lá, 12. Aí por 12 ele não vem. E ali é a cozinha, né? Aqui vai ser a cozinha. Não, a casa é top, né? Isso aqui vai aquelas de... Aqui é a cozinha, ela vai ter uma ilha grande aqui. Ó, já cortaram a laje aqui essa semana. A churrasqueira é lá, ó. Lá naquele cano lá é a churrasqueira. Ah, tá lá o gás lá. Lá é a churrasqueira. Sai pra pescar, voltar. Ela quadrilhas que é, né? Ela é... não sei se é PVC ou se é de alumínio. Gold, Esse desenho. Alumínio. Alumínio. E agora a gente vai estar montando, semana passada eu recebi os projetos, os pré-projetos da arquiteto. Agora a gente vai montar um grupo para construir não uma, mas 4 casas aqui. O mesmo grupo construir 4, que daí a gente dilui risco, otimiza custo. Porque, por exemplo, o meu engenheiro que não está aqui hoje, porque ele cuida dessa obra e de outra, ele cuida dessa obra aqui e uma de Hollywood. Então se eu construo 4 aqui, o bicho toma conta das 4 tranquilo. Então o custo baixa. Marketing. O marketing, cara, quando eu capto um cliente para vir para cá, se o cara não gosta da minha casa, tchau. Ele vai olhar outra. Se eu tenho 4 construídas, eu posso mostrar 4 casas. Aí a arquiteta fez 4 designs diferentes, um moderno, um contemporâneo, um mais tradicional, para a gente poder ter essa diversidade, entendeu? Aí nesse projeto total é 5,5 milhões para comprar os 4 terrenos e iniciar as 4 casas. Mas com 1,5 milhão, que é o suficiente para fazer uma casa, a gente já começa. Assim que a gente captar 1,5 milhão, a gente já começa a primeira e os outros chegam. Não, compra um terreno para começar a primeira e quem entrar depois recebe depois, né? Recebe proporcional ao tempo que entrou. Igual um fundo de investimento. O cara entra depois, ele recebe pelo período que ele ficou dentro. Claro. E tudo nessa região aqui? Tudo aqui em Lighthouse Point. Tem tudo aqui, cara, porque essa região aqui a gente está entre Boca e Fort Lauderdale. Boca, uma casa dessa aqui em Boca é de 6 milhões para cima. 6 milhões para cima. A gente está falando aqui de $700 o pé quadrado, lá é de 1.500 para cima. 2.000, 2.500 o pé quadrado. Em Fort Lauderdale, essa aqui está 3, lá seria 4,5, 5. Então a gente está no meio do caminho entre as duas. Então as pessoas estão vindo para cá, cara. Não, e o melhor, aqui não depende de estrangeiro, que é o que a gente quer fugir de Miami, né? Que é por isso que a gente está subindo mais cada vez. Já foi para Hollywood, agora está aqui. E é isso, nós vamos começar a captar agora. We talked to the person. He is a banker in Brazil. He used to be a banker in Brazil. So we show them the construction, what we are doing, and now I'm sitting in the car posting our social media, because you know marketing is everything. After that I'm going to go down, take a quick look in Hollywood because we have an inspection there today also. Go home, lunch, say hi to Brownie, and then probably I'm going to leave again. I'm trying to see if there's any open houses today that might be interesting. And I need to follow up with an offer that we put last week for a client, and I need to work to talk to a bank to finance a house that a client from Brazil wants to buy also. So yes, a lot of stuff.